você nessa noite de sexta-feira, meditando na santa, plena e poderosa palavra do Senhor. Convite do nosso irmão Luciano, estou aqui feliz, já agradeço a ele por essa oportunidade de poder falar do amor de Deus, de poder meditarmos na santa palavra do Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra nessa noite, aqui no Velho Testamento, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Quando eu estava vindo para cá, eu comecei a falar com Deus, a buscar a Deus orientação da parte do Espírito Santo sobre uma palavra que eu pudesse ministrar ao coração dos irmãos. E o Espírito Santo me lembrou uma palavra que eu preguei. Eu não tenho o costume de ministrar uma palavra 2 vezes, e esta semana eu fui convidado por um dos pastores do Ministério Vidas para Cristo, pastor Antônio, ali no Jardim Rosália, e ele me deu esse tema de 2 Crônicas, capítulo de número 20, e o versículo de número 17. 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 17. E eu confesso para você que Deus falou muito ao meu coração. Eu senti muito a graça de Deus, embora seja uma palavra muito conhecida. A minha intenção não é trazer grandes revelações, mas uma aplicação direta e prática para a nossa vida, tá bom? 2 Crônicas, capítulo de número 20 e versículo de número 17, diz assim, olha, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Nesta peleja, nesta guerra, nesta batalha, não tereis que pelejar. Esta passagem descreve o momento em que Josafá, o rei de Judá, foi buscar ao eterno Deus por um livramento. A Bíblia aqui no capítulo 20 descreve que 3 reinos se juntaram contra o reino de Judá. 3 reinos, o reino de Amon, Moabe e os da montanha de Seir. Eles se juntaram em uma coalizão e foram contra Judá. Alguém avisa a Josafá que uma grande coalizão se formou, um grande exército, e está vindo contra Jerusalém, contra Judá. Josafá, consciente que não teria soldado suficiente ou armamento suficiente para enfrentar essa batalha, então ele busca naquele que é o seu recurso principal, que é Deus. Josafá é um dos reis de Judá, um daqueles reis de Judá tementes a Deus. O seu pai, Asa, o criou muito temente a Deus, e ele já assume o trono de Judá, levando o povo a servir a Deus com maior fidelidade. Ele faz todo o possível para governar Judá, a ponto de levar os judeus a ter uma intimidade maior com Deus. Ele mesmo monta uma junta e envia por todo Judá, junto com a lei do Senhor, ensinando a palavra de Deus para os judeus. Era um homem tão temente a Deus que tanto aqueles que viviam sobre o seu reinado, como aqueles que não viviam sobre o seu reinado, mas que ouviam a sua fama, o respeitavam muito por esse temor, por essa reverência, por essa comunhão com Deus que tinha Josafá. Então, quando ele fica sabendo que essa coalizão de reinos se juntou para lutar contra ele, contra o seu povo, para destruí-lo, ele vai buscar a face do Senhor. Mas ele não vai buscar a face do Senhor sozinho. Ele reúne todo o seu reino, ele reúne os sacerdotes, e ele se tranca e vai buscar a Deus em oração, em jejum e em consagração. E ele está buscando a face de Deus, de tal forma que o próprio Deus então resolve assumir a responsabilidade daquela batalha e levanta um profeta naquela reunião de oração e diz para ele, olha Josafá, não tereis que pelejar. Esta peleja não é sua mais. A partir de agora a responsabilidade é minha. Olha que coisa fantástica e sensacional. Imagine você, eu não sei como está a sua vida, mas eu acredito que na sua vida você enfrente desafios, lutas, adversidades, e algumas delas sobrepujam a sua condição financeira, a sua capacidade de poder resolver. É claro que o homem fica ansioso, preocupado, aflito, como Josafá também ficou. A Bíblia diz que quando ele ouve que essa coalizão de reinos se formou para lutar contra ele, ele teve medo. O texto é claro quando diz ele teve medo, porque ele pensou consigo que ele não tinha condições de enfrentar aquele inimigo.
ele não tinha soldados suficiente, ele não tinha armamento suficiente, mas ele tinha a ferramenta mais importante, que era a sua fé em Deus. E ele vai falar com Deus. É interessante, eu gravei uma série para o meu canal no YouTube, e eu estou ministrando sobre homilética, a arte da preparação e da apresentação de sermões, como pregar a palavra de Deus, e eu expliquei o que é um sermão temático. E um exemplo de um sermão temático que eu dei naquela ministração é orações que Deus não responde. Por que Deus não responde orações? Existem vários motivos, mas pelo menos 3 motivos são importantes. O apóstolo Tiago diz assim, olha, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então uma oração mal feita, ela não será respondida. Mas Tiago não diz que a pessoa orou mal no sentido da colocação das palavras, mas na motivação do coração. Porque ele diz, olha, vocês não recebem porque pedem mal para gastar em vossos deleites. O pedir mal é quando a pessoa está ansiosa, orgulhosa, a oração é toda completa para si, a motivação é totalmente pessoal para os seus desejos, para as suas vontades. Então Deus não irá responder. O segundo motivo de uma oração não ser respondida é aquilo que está no Salmo de número 66, e versículo 18. Quando o homem guarda a impiedade no seu coração, Deus não ouve. O Salmo de 51 mesmo diz que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve aquela pessoa que está na vida de pecado. Deus não ouve aquela pessoa que está na prática do pecado. Não que nós não pecamos. O apóstolo João diz, se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós sabemos que pecamos, mas confiamos e entregamos a Deus e Ele nos perdoa. O que o salmista está dizendo é aquela pessoa que vive no hábito do pecado. Jesus disse para aquela mulher pecadora, vai e não peques mais. A pessoa ela peca, continua no hábito do pecado. Então a este Deus não ouve. Um terceiro motivo por Deus não ouvir é aquilo que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 6, né? Ele diz o seguinte, não é pelo muito pedis que sereis ouvido, não é pelo muito falar que sereis ouvido, melhor dizendo. A pessoa faz a sua oração uma ladainha, sem envolvimento, sem coração, sem paixão. Jeremias disse no capítulo 29, versículo 13, vocês chegam a mim com seus lábios, mas o coração está distante. Então a estes Deus não ouve, Deus não responde. Mas Josafá nos dá um exemplo de um homem que sabe orar. Um homem que confia em Deus e apresenta a sua causa a Deus, confiando no Senhor. O versículo de número 12 é extraordinário nesta passagem, porque Josafá diz assim no versículo 12, a Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que ele está dizendo? Não tem para enfrentar a grande multidão que vem contra ele. Ele em si mesmo não tem recursos o suficiente para enfrentar esse inimigo, mas ele coloca a sua confiança em Deus. O salmista, no Salmo de número 20, diz assim, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Josafá ensina aqui para mim, para você, meu irmão, que independente da situação, da circunstância que eu e você possamos enfrentar, nós precisamos exercer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Nós precisamos buscar a Deus, apresentando a Ele as nossas necessidades, as nossas causas, aquilo que nós precisamos. Josafá não tinha como enfrentar aquele exército inimigo, mas ele tinha um Deus capaz de resolver aquela situação por ele, e ele vai em oração buscar esse livramento da parte do Senhor. Meu amado irmão, a Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de homens que passaram por situações semelhantes a Josafá e que teve a mesma atitude. Um dos exemplos é o rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei inimigo da Síria vai até Judá, envia o seu capitão, Rabzeque, é o nome do capitão, e esse homem chega, as muralhas de Jerusalém está toda fechada, esse homem fica do lado de fora e começa a lançar insultos contra o rei, começa a lançar insultos contra o povo, e ele diz o seguinte, em quem vocês estão confiando? É no rei do Egito? O rei do Egito é uma vara.
É como se fosse uma ferpa de bambu, vai escorar, vai machucar. Em quem vocês estão confiando? Nos deuses? A Síria está subindo, destruindo todos os povos, quebrando os deuses. Aquele povo era um povo politeísta, adorava o sol, adorava a chuva, tinha deuses da chuva, deuses do sol, etc. Os judeus não, adorando Yahvé, o Deus que os havia arrancado e retirado do Egito como um forte. E esse homem insulta Ezequias dizendo: em quem vocês estão confiando? Ezequias então entra para o templo, chama os profetas, vai falar com Deus. E Deus envia livramento para ele através de um anjo. Um anjo desce no do exército inimigo e numa única noite ele mata 185 mil pessoas. Em resposta à oração do rei Ezequias. Aqui estamos falando sobre Josafá. Um homem que está enfrentando a adversidade, um homem que está enfrentando um exército inimigo, olha para si e sabe que não tem recurso suficiente para enfrentar aquela peleja, aquela guerra, aquela batalha. Então ele vai buscar a Deus, ele vai se consagrar. Ah, meu amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, se eu e você soubéssemos o poder da oração, o poder da consagração, a igreja contemporânea confia em políticos. A igreja contemporânea é semelhante àquela que Jesus escreve, a igreja de Laodiceia: tem ouro, tem prata, diz rico estou, mas não confia em Deus, ora pouco, se consagra pouco. E quando ora e quando busca a Deus, está pautado e baseado nas suas obras. Esse homem não vai buscar a Deus baseado nas suas obras, mas ele vai buscar a Deus fundamentado na palavra de Deus. Ele apresenta a Deus em sua oração a história de Israel. E ele diz o seguinte aqui, meu amado irmão, é claro que eu não tenho tempo para nós lermos todos os versículos, mas de uma forma resumida ele diz o seguinte: ele lembra quando o povo de Israel, saindo do Egito, perambulando pelo deserto, deveria passar pelas terras de Moabe e Amon, e esse povo trancou, fechou, disse que não aceitava que eles passassem ali. Moisés foi falar com Deus e Deus disse: não, dê a volta, deixa esse povo aí. Por quê? Os moabitas e os amonitas são descendentes do sobrinho de Abraão, consanguíneos, parentesco longe, mas parente. E o eterno Deus permite que Israel não entre, mas dê a volta. Agora Josafá fala isso para Deus: Senhor, quando saímos de lá, iríamos passar e eles não nos deixaram. E o Senhor nos mandou dar a volta. Agora eles se reúnem e vêm contra nós. Josafá, ele usou o princípio mais importante da resposta de Deus. Ele usou a própria palavra de Deus. Esses dias eu estava pregando na igreja e eu estava comentando que Deus não responde a nossa oração devido às nossas lágrimas. Não. Sofrimento por sofrimento, o ímpio e o crente passa. Deus não responde pelas nossas lágrimas, segundo a nossa fé. É a confiança que temos em Deus e a fidelidade de Deus, a sua palavra, que traz resposta às nossas orações, às nossas intercessões. E esse homem aqui, confiando em Deus, vai buscar a face do Eterno. Clama, prostra, busca a Deus em oração. Então, no meio daquela reunião de oração, o Espírito de Deus vem sobre um homem. Esse homem se levanta em voz profética e fala para Josafá: Josafá, a peleja, a guerra agora não é sua. Esse problema agora não é seu, é responsabilidade minha, é responsabilidade de Deus. Olha que coisa fantástica, que resposta consoladora. Imagine você, meu amado irmão, o Espírito de Deus visitar você hoje, falando que os seus problemas ele vai resolver imediatamente. Josafá teve esta resposta da parte de Deus. Agora, a atitude de Josafá que nos surpreende um pouco mais. Se nos surpreendemos quando ele demonstra confiança em Deus, nos surpreendemos mais depois que ele ouve a resposta de Deus através do profeta. Ele poderia ter dormido aquela noite toda, ele poderia ter acordado no outro dia e ido para o acampamento inimigo para ver se realmente alguma coisa tinha acontecido. Não. Ele mandou todo o exército levantar pela manhã, pela madrugada. E ele vai ao acampamento. Ele vai ao acampamento duvidando do livramento de Deus? Não. Ele arma os seus soldados com instrumentos musicais, com cornetas. E aquele povo vai louvando e exaltando a Deus antes mesmo de ter recebido, antes mesmo de ter visto a ação de Deus. Simplesmente porque ele ouviu a voz de Deus.
ele adorou a Deus, ele exaltou a Deus, ele cultuou a Deus pelo livramento que sem sequer ele tinha visto ainda, confiando que Deus realmente faria aquilo que havia dito. O nosso Deus, a sua palavra diz que ele vela por cumprir a sua palavra. Então, se Deus fala, meu amado irmão, nós devemos expressar plena, absoluta confiança naquilo que Deus tem falado. Josafá confiou que realmente Deus estaria trazendo livramento para aquele povo, e ele vai adorar, ele vai cantar, ele vai cultuando a Deus. E quando ele chega próximo ao acampamento do exército inimigo, ele viu todo o acampamento destruído. Por quê? Porque durante a noite, os próprios soldados começaram a entrar em peleja entre si mesmos. Os de Amon brigando contra os de Moabe contra os da montanha de Seir. A escaramuça entre eles se tornaram cada vez maior, a ponto do grande exército, enorme exército, se autodestruir. Eles que estavam unidos em uma colisão para ir contra Israel, e contra Judá, melhor dizendo, contra Josafá, eles mesmos se autodestruíram. Deus permitiu que o inimigo caísse no seu próprio conselho. E o que Josafá está fazendo? Louvando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus. Querido e amado irmão, aquele que confia, aquele que adora, aquele que exalta, mesmo tendo visto ainda de forma concreta e absoluta a resposta de Deus. Muitos esperam ver para crer, não é isso que Jesus disse? Tem muita gente que quer ver para crer. Mas se Deus tem falado, você que está me ouvindo nesta noite, através dessa programação de rádio, ou que está nos assistindo pelo canal do YouTube do nosso irmão Luciano, meu amado irmão, eu não sei a aflição que você está passando. Você pode estar me ouvindo, às vezes, no hospital, no leito de hospital, ou tendo alguém no leito de hospital. Você, mulher, pode estar enfrentando uma crise no seu relacionamento conjugal. Você, homem, pode estar à beira de um divórcio. Quem sabe tem pessoas que me ouvem na penitenciária, outros com familiares presos, e buscando a Deus por um livramento. Claro que nós vamos buscando recurso nos homens. O enfermo vai aos médicos. Aquele que tem entes queridos preso vai nos advogados, investe em advogado, gasta todo o seu dinheiro. A pessoa que está com crise no casamento tenta resolver por si mesmo. Mas, meu amado irmão, quando a situação se torna incapaz de ser resolvida com as suas próprias condições, Josafá nos ensina aqui, meu amado irmão, quem realmente pode fazer alguma coisa. E quem pode fazer? Deus. O que nós devemos fazer? Buscar a face de Deus. Esse homem faz uma campanha de jejum e oração. E ele não só entra em consagração, mas ele coloca soldados, sacerdotes, e o texto diz que ele coloca mulheres, crianças em consagração. Todo mundo aliançado, todo mundo firmado no mesmo propósito, de buscar a Deus por um livramento, por uma libertação, por um milagre, por algo sobrenatural. O nosso Deus é o ser que age no sobrenatural. E o meu Deus pode entrar com providência na sua casa, na sua família, no seu relacionamento conjugal. O meu Deus pode curar essa enfermidade que está assolando você, meu amado irmão ou minha amada irmã, que está nos ouvindo nesta noite. O meu Deus é o Deus que pode, mas você precisa confiar nele. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você pode não estar vendo, mas está confiando. Os olhos naturais podem não estar enxergando o milagre, mas o olhar espiritual, a sua fé depositada, confiada em Deus, traz para você o milagre. Esse homem vai buscar a Deus, e quando Deus levanta um profeta, ele confia plena e absolutamente em Deus. E de forma alguma ele duvida que o milagre vai vir, a ponto de levantar de madrugada e trocar a espada, o arco, a lança, por um instrumento de louvor. E o povo vai cantando, adorando, exaltando a Deus pelo livramento. O homem e a mulher que confia que as suas orações estão sendo ouvidas e respondidas, é aquele que adora a Deus pelo livramento, pela transformação, pela cura, pelo milagre. Você me ouve nesta noite, eu pergunto para você, haveria alguma coisa impossível para o teu Deus? Há uma passagem bíblica extraordinária no livro de Números. Eu até comentei ela com o nosso irmão Luciano, quando nós estávamos fazendo uma live sobre os 7 pecados capitais. Números capítulo 11, quando Israel está no deserto e o povo oprime Moisés porque eles querem comer carne. E não tem carne ali para eles. Então Moisés vai buscar a face de Deus, e Deus diz para Moisés que vai dar carne para aquele povo, não somente por um dia, mas por uma semana toda.
E quando Deus disse isso para Moisés, Moisés então questiona Deus, falou, Senhor, só de homens, soldados, são mais de 600 mil, fora crianças, contando tudo por volta de 2 milhões de pessoas, contando animais que temos nos rebanhos aqui, se matássemos todos não seria suficiente para alimentar esse povo durante uma semana. Então Deus fala com Moisés, de uma forma que você me entenda, Moisés, você está querendo limitar o meu poder? Você está querendo me enquadrar de fraco? Rapaz, olha toda a história que você viu que Israel passou, livramento. E a Bíblia diz que naquele momento, passado algum tempo, a Bíblia diz que vem então codornizes do deserto, a 1 metro, e o povo colhe a ponto de comer e sai pelas suas narinas, porque Deus alimentou aquele povo por uma semana. Mas a minha intenção aqui é frisar o que Moisés quer falar para Deus. O milagre tem que ser muito grande. E Deus fala para Moisés, haveria alguma coisa impossível para mim, Moisés? Meu querido irmão, há alguma coisa impossível para o teu Deus? Nós falamos que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. É o Deus que abre porta onde não tem porta. É o Deus que cura a enfermidade que os médicos já diagnosticaram incurável. O nosso Deus é o Deus que restaura o casamento que até mesmo já foi para o judiciário. Jesus mesmo disse que ele é a ressurreição e a vida. Ressurreição é aquilo que vem depois da morte. O nosso Deus é aquele que faz o impossível, o improvável. Aquilo que para o homem não tem mais jeito, o nosso Deus, ele entra, ele faz, ele opera. Mas cabe a mim e a você confiar em Deus. Colocar a nossa causa diante do Senhor dos Exércitos. Confiar que ele é poderoso para agir, poderoso para fazer. E quando o nosso coração se encher com a resposta de Deus, que como disse o nosso irmão Luciano, a igreja odierna, contemporânea, está muito mal acostumada e está vivendo desses adivinhadores da fé. Muitos desses profetas não são homens de Deus, não é o Espírito de Deus que fala na boca deles, mas é o espírito de mentira, de engano e de profanação. A verdadeira palavra está aqui. Não que Deus não use profetas, mas não da forma que nós estamos vendo, como se fosse no atacado, no varejo. Em um culto, o camarada revela 50, 60 pessoas, e essas pessoas com a vida toda desregrada, desvirtuada, sem um pingo de compromisso com o eterno Deus. E aí você questiona, mas espera aí, o rapaz nem converteu, está com uma vida totalmente desregrada, está em adultério, está em fornicação, está usando droga, etc, etc, etc. Vai à igreja simplesmente de uma forma nominal. E esses profetas revelando a torto e a direito, na verdade isso não passa de um espírito de mentira e de engano. Assino eu embaixo disso que eu estou falando. Meu amado irmão, profeta de Deus existe, mas não dessa forma que nós estamos vendo. Porém, o Espírito de Deus fala ao nosso coração, confirma a ação e a resposta de Deus. E ao confirmar a ação e a resposta de Deus, nós precisamos louvar e adorar a Deus. Ainda que nós não estejamos vendo, mas a certeza do milagre, nós vamos adorando, nós vamos exaltando. Finalizo aqui falando que o rei Josafá diz aqui no versículo 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, se pôs em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quer ser próspero? Ouça os seus profetas. Mas, pastor, o senhor não falou contra os profetas? Não, eu falei contra os adivinhadores. Profeta é a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Confie na mensagem que é pregada. Confie no Senhor teu Deus e você estará seguro, protegido, guardado. Meu amado irmão, o Senhor Deus tem prazer em trazer resposta para nós. Então confie, busque e descanse em Deus, porque o milagre é certo na sua vida. Amém? Com a permissão do nosso irmão Luciano, eu gostaria de fazer uma oração para você que nos ouviu até agora. E eu acredito que o meu Deus, o teu Deus, que está nos ouvindo, ligadinho nessa programação, poderá agir neste momento. Se você puder colocar a mão no seu coração, se você não estiver dirigindo, se você estiver no seu quarto, na sua casa, feche os teus olhos aonde você está. Querido e eterno Deus, ministrei uma palavra direcionada e baseada naquilo que aconteceu na vida de Josafá. O Senhor é o Deus que ouviu Josafá e trouxe livramento para Josafá e para todo Judá. Eu entendo, eu acredito que o Senhor está trazendo livramento para esta pessoa. Quantas pessoas estão me ouvindo, ó Deus, em condições subhumanas? Quantas pessoas estão me ouvindo, ó Deus, com relacionamento destruído, com enfermidades? Outros estão atrás das grades.
e já perderam até mesmo a confiança no Senhor. E hoje o Senhor me traz uma palavra sobre a importância de nós orarmos e depositarmos no Senhor as nossas questões, que o Senhor irá agir, que o Senhor irá fazer. Então, maravilhoso Deus, entra com providência na casa, na causa, na vida desta pessoa que nos ouve nesta noite. Deus, entra com providência. Age, Senhor Deus, curando esta enfermidade. Age libertando esta pessoa de toda e qualquer opressão. Age, Senhor Deus, curando toda essa enfermidade. Age, Senhor Deus, abrindo esta porta que tanto esse teu filho precisa. Meu Deus, entra com providência na vida desta pessoa. É o que eu lhe peço, certo da vitória, e já louvo e adoro o Senhor, em o nome do Senhor Jesus.